A paz, irmãos. Queria falar uma palavra aqui, lá em Marcos 14, 3. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, de muito valor. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça de Jesus. E alguns houve que em si mesmos se indignassem e dissessem: os hipócritas, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bramavam contra elas. A mesma coisa as pessoas dizem hoje: para que dá dízimo, para que dá oferta na igreja, por que não dá o dinheiro aos pobres? Esses que falam isso são os hipócritas, porque eles nem dão dízimo, nem dão oferta e nem dão o dinheiro aos pobres. Então, esses que falavam assim eram os hipócritas, e hoje também tem os que falam isso. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes. Podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas não o fazem. Mas a mim nem sempre tereis, nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então eu queria me apegar a esta palavra aqui: fez o que podia. Então Jesus aqui ele está dizendo que cada um faz o que pode. Ela fez o melhor dela. Ela pegou aquele vaso de alabastro com unguento caríssimo e derramou sobre a cabeça do mestre. Ela ungiu o mestre, preparando-o para a sepultura, sem saber. Mas ela fez o que ela podia. Então eu queria chamá-los a refletir sobre uma história. Eu queria contar uma história. Eu queria valorizar nas mulheres o feito das mulheres. Então eu queria contar uma história de uma mulher que viveu lá em 1800, por aí. Essa mulher, em 1837, ela não tinha muito o que fazer na vida, provavelmente se lamentava, reclamava, né? E um dia Deus a visitou e falou: eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. E ela então se prontificou e falou: eis-me aqui, Senhor. Alguns anos depois, ela recebeu um convite de uma amiga para trabalhar na Alemanha, para cuidar de enfermos, cuidar de pessoas doentes, numa associação. Então ali ela desenvolveu e aprendeu realmente a cuidar dos enfermos. Então ali ela começou a fazer o que ela podia. E em 1853, então ela tornou-se superintendente de um hospital em Londres. Se tornou uma pessoa muito conceituada. E logo em seguida, um ano depois, estourou a guerra da Crimeia, e ela se ofereceu como voluntária para ajudar o povo, ajudar os soldados. E assim ela foi. E logo um tempo depois ela estava em Constantinopla, cuidando dos soldados britânicos.
E lá naquele lugar ela foi delegaram ela para cuidar da parte da clínica, da enfermaria. Então ali ela começou a cuidar dos enfermos, dos soldados que chegavam e morriam, sendo muito discriminada por ser mulher, e na época predominava o machismo, até hoje, mas lá, na época era muito mais acentuado, predominava o machismo contra as mulheres, só os homens eram capazes, só os homens podiam fazer, podiam executar tarefas com inteligência, com sabedoria. E você pensa que ela desanimou, você pensa que ela ficou se lamentando? Ela estava ali como voluntária para ajudar e era discriminada, era humilhada, num hospital imundo, sujo, sem recurso. Mais de 42% dos soldados que entravam ali naquela enfermaria, naquele local, faleciam, vinham a falecer. Então ela, com pouco recurso que ela tinha, ela começou a aplicar as técnicas que ela tinha aprendido na Alemanha, de cuidar dos enfermos, de dar um consolo para eles e de cuidar das feridas deles. Então ela conseguiu reduzir de 42% as mortes dos que adentravam ali para 2%. Então ela começou a fazer uma campanha pedindo alimento, pedindo coisa higiênica para limpar, remédios para cuidar dos enfermos. Então assim, ela tornou aquele lugar um local habitável, tanto que foi considerada na época pelos soldados como a mulher da lamparina. Então ela servia como uma lâmpada, como um consolo por aqueles homens que vinham da guerra para morrer ali. Na verdade, eles vinham para morrer ali. E ela mudou a situação deles, tornando-se a primeira enfermeira no mundo. Ela foi a responsável para criar a profissão de enfermeira no mundo. Foi a primeira mulher a criar um hospital, a criar uma escola de enfermagem. E o nome dessa mulher é Florence Nightingale. Esse é o nome desta mulher. Então, ela fez o que pôde. Foi dada uma tarefa para ela, para que ela se incumbisse de cumprir, e ela fez o que pôde. E ela pedia coisas, ela pedia dom, pedia coisas, e Deus falou para ela: usa o tempo, usa o que eu já te dei. Usa o tempo, o amor e o trabalho. Então, Deus, às vezes nós queremos coisas, pedimos coisas, eu mesmo sou assim, pedimos dons, pedimos tanta coisa para Deus, mas Deus, Ele já nos deu tudo. Ele nos deu o tempo, Ele nos deu o amor em nossos corações para cuidar das pessoas, para cuidar do próximo, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos e cuidar dos nossos inimigos. E nos deu o trabalho. Então Deus, Ele já nos deu tudo: tempo, amor e trabalho. Então, Deus, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, para que nós pudéssemos fazer algo, pudéssemos fazer o que podemos fazer. Então aquela mulher, lá em Marcos, na Bíblia, ela fez o que ela podia fazer. E assim essa mulher também, essa Florence, ela se recusou a aceitar o fracasso, ela se recusou a aceitar a humilhação, ela se recusou a desistir. E hoje
Nós desistimos das coisas tão fácil. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos até de Deus às vezes. Reclamamos do nosso trabalho, reclamamos da nossa faculdade, reclamamos da nossa família. Nós reclamamos de tudo. Nos tornamos fracos. E Deus está nos dando uma tarefa para que possamos fazer o que podemos. Então essa mensagem que eu queria deixar para você, para que você use o seu tempo, que é precioso. Por isso acaba tão rápido, por isso ele vai embora tão rápido. Use o amor que você tem no coração. Porque é impossível que ninguém tenha amor, é impossível que um ser humano não tenha um amor. Então usa isso, pratica isso com as pessoas próximas, com aquelas que você conhece, que você ama, mas usa isso com aquelas que você não ama também. Porque fazer o bem à nossa família, fazer o bem a uma esposa, um marido, um filho, um ente querido, qualquer um faz. Isso não é mérito. Um dia uma pessoa entrevistou um assassino e a pessoa perguntou para ele: o que você faz antes de você... Ele era um matador de aluguel, na verdade. A pessoa falou: o que você faz antes de tirar a vida de um pai de família da pessoa? Falou: a primeira coisa que eu faço, eu peço a Deus para proteger a minha esposa, para Deus proteger os meus filhos. Então, o repórter perguntou para ele: mas isso não é hipocrisia? Como é que você pede para Deus proteger os seus, enquanto você vai matar os outros? Então ele disse: cada um cuida dos seus. Então não é mérito nenhum você cuidar dos seus. Mérito é quando você cuida daqueles que não são teus, dos seus inimigos, daquele que te odeia, daquele que te persegue, daquele que tenta tirar o seu emprego, daquele que bateu no seu carro, daquele que roubou a sua vaga, aquele que te assaltou, aquele familiar que virou as costas para você, te desprezou. Então mérito é quando você cuida dele, quando você ora por ele, quando você intercede por ele, quando você o perdoa, quando você pede perdão ainda que você esteja certo. Este é o mérito. Então a palavra do Senhor diz: cada um faz o que pode. Aquela mulher derramou aquele líquido tão valioso em Jesus, ela fez o que ela pôde. Ali ela podia fazer aquilo. Tanto é que até hoje se fala no nome dela, em memória dela. Então também estou falando também em nome dessa Florence Nightingale, que foi a criadora, que criou a profissão de enfermeira, que é tão importante, tão valorizada, a primeira escola de enfermagem. Então ela fez o que ela pôde. Então eu digo para você: faça o que você pode. Não aceite terminar o seu dia sem que você tenha feito alguma coisa por alguém, até por você mesmo. E Deus irá glorificá-lo, Deus irá exaltá-lo. Então, enquanto você está pedindo para Deus abrir uma porta para você, abra a porta para outras pessoas e Deus vai escancarar a porta para você. Amém? Então eu queria fazer uma oração para que essa palavra ela fixe nos nossos corações e que nunca venhamos a esquecer. Senhor, abençoe essa palavra, abençoe, meu Deus, que nós possamos não só falar, mas fazer, praticar estas coisas, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar direção, nos conduzir, para que possamos ajudar não só a nossa família, os nossos amigos, mas principalmente os nossos amigos, aqueles que estão nas cadeias, Senhor, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão, meu Deus, debaixo de um viaduto, Pai, aquele que está no UTI, Senhor, aquela mulher que está para dar à luz, ou aquela que está para perder um filho, Senhor. Meu Deus, nos abençoa, para que possamos, Senhor,
ser lamparina, para que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.